gente! Esse é o ArchiCast número 200, meu nome é Adilson e a gente está aqui mais uma vez para um episódio especial. A gente completa hoje 200 episódios da nossa grade. É bem verdade que temos mais 23 que não entram nessa conta, mas é nesse que colocamos a estaca para estabelecer alguma regra. Não sei se vocês lembram, mas o 100º episódio foi gravado com depoimentos da audiência sobre o nosso trabalho. Um episódio muito presente em nossa memória, pois é nesses marcos que nos emocionamos e ficamos motivados para continuar essa jornada. Porém, a gente decidiu fazer algo diferente hoje. Ao invés de falar da nossa trajetória, conquistas e ficar aqui biscoitando, a gente decidiu por inverter a posição no microfone como o do fone de ouvido para trazermos nesse episódio especial algumas histórias da nossa audiência. A gente escolheu a história de 3 pessoas e desde já agradecemos a todos que nos escreveram. Para caber no episódio, selecionar foi necessário e a dinâmica vai ser assim. Em cada bloco a gente faz um papo com cada um dos convidados depois de ler as histórias que nos enviaram. Bom, para conversar com essa galera aqui, tô com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Beleza, tô meio incomodado aqui, porque normalmente eu cumprimento todos os entrevistados no início, mas hoje é uma surpresa, vocês vão saber ao longo do programa. De cara que a gente agradece todos que enviaram as histórias, para que a gente possa fazer um episódio super legal. Espero que vocês gostem. Isso aí, então sem mais delongas, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estamos aqui, eu e Rafa. Tudo bom, Rafa? Opa, tudo beleza. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Mandando e-mail para contato@archicast.com e também você pode nos acessar nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Twitter, temos canal no YouTube, temos canal no Telegram. Se você quiser acompanhar o que a gente está fazendo, novidades, notícias de arquitetura, é só entrar na nossa comunidade lá no Telegram, só digitando t.me/archicast ou procurar ArchiCast lá no Telegram que você vai achar a gente. A gente está esperando por vocês. Isso aí, temos recado, não temos? Isso aí, Instituto Tomiotaki com mais um recado para vocês. No último dia 9 de março, foram divulgados os projetos selecionados do 5º Prêmio Design Tomiotaki. Eles farão parte de uma exposição na sede do Instituto Tomiotaki a partir do dia 16 de maio e serão publicados em um catálogo especial desta edição do prêmio. A seleção foi feita por um júri formado por Diego Mauro, Fernanda Martins, Márcia Ganem, Nina Paim e Novíssimo Edgar. Acesse prêmiodesign.institutotomiotaki.org.br e as redes sociais do Instituto Tomiotaki para acompanhar as novidades da premiação. Realização: Ministério da Cultura, Brasil União e Reconstrução, Governo Federal, com patrocínio da Motorola e Sudati. Bom, Rafa, então é isso. Vamos começar a contar essa história, ou essas várias histórias do episódio 200 agora, certo? Certíssimo. Toca o play. Amor à primeira escutada. Conheci o ArchiCast por meio de uma amiga, a Marissa, conhecida de vocês. Ela começou a indicar esse conteúdo para os alunos e para mim como uma amiga e colega professora. Eu gostei muito de como a conversa fluía entre vocês, sempre buscando alguma profundidade. Isso é raro. Eu lembro de um episódio sobre modelo de ateliês para ensino de projeto que me marcou, pois estava justamente refletindo sobre isso e procurando caminhos para implementar esse formato aqui na instituição onde lecionamos. Eu nem lembro já os formatos que a gente estava falando, né? Mas o ouvinte aqui lembra muito bem, depois a gente vai ficar sabendo. Esse episódio permeou a minha memória durante o tempo em que estive desenhando uma proposta de reforma para a faculdade, pois reacendeu memórias da minha própria experiência com esse modelo e me fez desejar mais esta realidade aqui na Univiçosa. Bem, já temos a dica aí da região. O final é feliz, pois a faculdade comprou a ideia e esse semestre inaugurou o espaço em que hoje leciono as disciplinas de projeto. Olha só. Então essa história é de uma ouvinte especial que está aqui com a gente e eu vou começar então pedindo, Liz, o seu nome completo, a sua cidade e a gente vai conversar um pouquinho em cima disso que você nos mandou. Que legal, gente. Boa noite. Meu nome é Liz Valente. Eu sou aqui de Viçosa, interior de Minas Gerais. Liz, que história é essa que a gente estava conversando sobre modelos de ateliês e tal? Ainda está na sua memória sobre o que a gente falava especificamente, quais os tipos de atividades e quando foi isso mais ou menos?
Olha, já tem um tempo que eu escutei, tem mais de um ano. Mas eu lembro que comentava sobre esse formato de ateliês nas escolas de arquitetura, nessa sala de aula diferente, digamos assim, bem desconhecida de outros campos de ensino. E eu tive o prazer de estudar numa escola que levou esse modelo a cabo. Foi quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. E os ateliês, eles eram tão integrados que não tinha parede entre eles. Ficava as turmas, assim, dos anos dentro de um grande galpão. Eu estava no segundo ano e para chegar na minha sala, por exemplo, no meu ateliê, eu tinha que percorrer o quarto ano, quinto ano, e tinha muita interação entre as turmas dos estudantes de arquitetura, os professores também, claro. E aqui onde eu leciono, na época, agora já inaugurou, né? Porque aí na história eu conto. Na época, a gente dava aula de projeto em uma sala isolada. Então, assim, ia lá a turma do primeiro ano fazer aula comigo, por exemplo, e não tinha nenhuma interação entre os anos dos estudantes. Quando eu escutei esse podcast antes de fazer o projeto, né? E fiquei lembrando muito desse tempo que eu estudei lá nos Estados Unidos. E de alguma forma aquilo ficou me motivando. Pô, eu sou professora aqui, podia fazer alguma coisa nessa faculdade, podia acontecer alguma coisa para aproximar desse modelo que é muito mais interessante. Então deixa eu ver se eu entendi, Liz. Você então estava desenhando essa disciplina, essa proposta de disciplina, e ela estava diretamente então associada à criação de um espaço entre períodos, assim, então existe lá uma sala hoje com uma disciplina de ateliê, de vários períodos acontecendo juntos, é isso? Não, eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui na Univiçosa, né? E lá leciono a disciplina de projeto, dentre outras. Nessa instituição, a disciplina de projeto ela era dada dentro de uma sala de aula fechada, com porta, janela e mesas, assim. E nesse episódio que vocês mencionam sobre a cultura de ateliê, eu fiquei lembrando de outros modelos possíveis de formatos de sala de aula para o ensino de projeto especificamente, entendeu? Bom, aquilo ficou permeando meu imaginário, passa meses depois, à frente, eu tive a oportunidade de fazer um projeto de uma reforma lá para nossa faculdade e até reescutei esse episódio, então eu lembro muitos detalhes sobre ele, assim, vocês comentaram várias coisas, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção é o debate se esse modelo de ateliê, ele tenta imitar o processo que ocorre dentro de um escritório de arquitetura ou se ele aproxima mais de um ateliê artístico, por exemplo. Tem vantagens e desvantagens, o que pode se ganhar quando você aproxima de um modelo de um ateliê artístico versus um ateliê de arquitetura. Então isso ficou permeando, sim, eu acho que contribuiu, sabe? Foi muito bom. E você disse que implementou esse modelo diferente de ateliê. Como é que é esse modelo que você implementou lá? Na Univiçosa, né, que você implementou? Bom, aí eu começo a entrar meio que na história do projeto, mais do que na história da relação com o episódio. Eu não sei até onde. Por favor, não, fica à vontade. A gente quer conhecer, porque eu tô curioso, porque assim, você falou que também projetou a sala, é isso? É um projeto de uma reforma, então é tudo junto, né? A história é a seguinte, eu, além de projeto, eu leciono também desenho livre, e com essa disciplina de desenho, a gente organiza com os alunos algumas exposições dentro da faculdade para mostrar os desenhos que estão sendo desenvolvidos, de alguma forma também divulgar o curso dentro da própria faculdade. E para uma dessas exposições, eu precisava de um material de apoio, tipo cavaletes, esse tipo de coisa. E solicitei à administração da faculdade se poderia fornecer um material desse gênero, e eles falaram, não, a gente tem um depósito aqui que você pode ir lá ver as coisas que tem lá. E aí eles me levaram num lugar, gente, para chegar nesse depósito, você sai da cantina do centro, campus, caminha por uma trilhazinha, tipo um caminho da roça, assim, uma trilha na grama, e acessa o térreo do edifício garagem. E aí, nesse térreo do edifício garagem inteiro, tipo 1.000 metros quadrados de depósito de materiais diversos. Então, quando eu cheguei lá, eu pirei, porque eu falei assim, como assim? Tem 1.000 metros quadrados que dá acesso direto à cantina por meio de uma trilha que passa por uma pracinha, assim, tá usando para isso, assim, resto de escora de obra, muita sobra de materiais de construção, um monte de mobiliário, assim, que tá obsoleto. E aí, quando eu vi isso, eu cheguei para a gestora do curso e falei assim, cara, eu achei o espaço da arquitetura nessa faculdade. É no porão do edifício garagem. Porque aqui tem espaço pra gente criar salas de aula em modelo de ateliê. O que seria isso? Ambientes amplos, integrados, com mesas fartas, né? E aí comecei a estudar. Eu fiquei igual uma catadora de lixo. Eu ia lá toda semana tirar foto daquele porão, daqueles materiais que estavam ali, para ver como que a gente poderia usar o próprio material
material disponível, né, para a criação desse espaço. Como esse estúdio que eu estudei nos Estados Unidos não tinha parede, tinha apenas mobiliários dividindo assim os ateliês, eu vi naqueles próprios mobiliários, escoras, estantes, escaninhos antigos, um monte de coisa interessante, assim, umas luminárias do curso de odontologia que estavam lá jogadas, várias coisas, e eu fui montando aquilo na minha cabeça, gente, e aí eu fiz um croquis, primeiro à mão, para conversar com a minha gestão, depois eu organizei um projeto maior e vendi para os diretores, assim, digamos, da faculdade, dizendo, olha, a gente tem a faca e o queijo, bora fazer um espaço para o curso de arquitetura que seja diferenciado, assim, do que a gente está tendo agora e do que a gente vê muitas vezes reproduzido também em outras escolas. E eles compraram ideia. Então, implementaram rapidamente, assim, muito rapidamente, tanto é que agora, esse semestre, eu já estou lecionando nesse lugar. E o que é diferente, né? Então, por exemplo, eu estou dando aula de desenho, ao mesmo tempo está tendo aula de projeto no ateliê ao lado. Aí você fala, o ruído vai incomodar. Sim e não, porque a aula de projeto muitas vezes é orientação, né? Então, tem um barulho natural da sala e de desenho também. E aí os alunos de projeto fogem para a aula do outro projeto, para conversar com outro professor que gosta, que está com saudades. E o que aconteceu foi que está tendo uma enorme interação entre alunos de diversos anos e entre os professores também, porque muitas vezes eu ia lá dar aula para minha turma e ir embora. E agora, para eu chegar na minha sala, eu tenho que passar pelas outras salas, né? E tem que encontrar os colegas ali, a gente divide o mesmo espaço, basicamente, entendeu? Então... Poxa, que legal. Tô curioso, assim, manda foto pra gente aqui depois no grupo. Só curiosidade, são quantas salas, então? Quantas salas couberam nesse grande espaço? Eles não cederam pra gente todo o andar, a gente ganhou meio andar. Mas tá bom já. Muito bom. E aí, nesse meio andar, nós fizemos 3 ateliês desse conceito totalmente integrado. Além desses 3 ateliês, tem uma sala de apoio fechada. Então, por exemplo, o professor quer dar uma aula teórica, ele pega a turma, vai para essa sala, que é conectada. Depois eu mando a planta para vocês, o projeto para vocês verem. E tem também, como é no térreo do edifício garagem, tem uma rampa oval que desce até o térreo. Quando você chega embaixo da rampa, no último nível, tem um espaço meio concha, assim, consegue imaginar? Você está embaixo da rampa ali. Dentro desse espaço que já é oval e que o teto vai descendo, assim, acompanhando a rampa, eu projetei um mini auditório. E aí ali, como que eu mobiliei esse mini auditório? Com as arquibancadas que são usadas uma vez por ano durante a formatura. Na formatura tem as arquibancadas. O resto do ano ela fica guardada no depósito. Ela continua guardada, só que agora dentro de um auditório. E a gente usa, por exemplo, dia de apresentação de trabalho, sai do ateliê, que é barulhento, vai para o auditorinho, faz a apresentação, volta de novo. Então são esses espaços que tem ali. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação ao que vocês tinham de espaço antes para o que tinha de agora, você consegue mensurar quantos % em termos de espaço, metragem quadrada mesmo, a faculdade de vocês cresceu? 10%, 15%? Não tenho a menor ideia. É bem grande a faculdade aqui. Eu também fiz uma pergunta muito específica, né? E o projeto gira em torno de 800 metros quadrados, se a gente for considerar toda essa área externa e todo esse andar, né? Eu fico imaginando que é até interessante para a própria faculdade, assim, não só você ganhar a área de ateliê, mas você também poder fazer com as outras salas que, entre aspas, sobraram, outras coisas também, né? O espaço sempre é muito bom, né? Dentro de uma faculdade, onde você pode fazer laboratório e tal. Então, eu fico imaginando, até porque, né, a gente dá aula numa faculdade particular e às vezes tem essa questão do espaço físico e tal. É verdade. E os alunos, quando eles estão nesse estado de projetar, eles realmente eles se juntam muito, gostam de ficar próximo, um sentir a energia do outro e fazer esse burburinho. E como a gente está no porão de um edifício garagem, esse barulho, ele não atrapalha ninguém, né? Você pode ligar música lá, não é que é um espaço de festa, mas assim, é um espaço que você pode usar um martelo, ligar uma furadeira, que não incomoda a sala de aula ao lado. Muito legal. Você ficou falando aqui, eu fiquei já imaginando o espaço e a sua descrição é muito Hermann Hertzberg, assim, quando você falou da rampinha, que aproveitou o auditório da rampa e tal. Quanto tempo que vocês estão lá, então, nesse novo espaço? Acabou de inaugurar agora, esse semestre. Esse semestre. Então, assim, vocês estão no primeiro mês de aula lá. Primeiro mês de aula, então, você está em clima de festa, mas eu queria... Conhecer o próprio espaço que ele projetou, né? Exatamente. Aí já tentar conectar um pouquinho com aquilo que talvez tenha te inspirado. O que vocês já planejam, o que vocês já visualizam de transformação que vai acontecer no processo de formação desses alunos, assim? O que eles já estão manifestando? Quais são os relatos que vocês já estão ouvindo com relação a isso? Eu te pergunto porque na faculdade que a gente leciona, a gente tem lá, a cada 1
semana, a gente tem uma semana onde todo mundo se junta num grande pátio central, isso acontece durante uma semana, é uma celebração e tal, o pessoal gosta, mas eu fico imaginando isso na rotina mesmo, assim, e que a gente acredita muito nesse modelo também, que a gente já falou, mas qual que é a expectativa de vocês com essa transformação? O que vocês, de fato, querem transformar com essa mudança? O que vocês já estão vendo de transformação nesse pouco tempo? Nesse pouco tempo que a gente vê, primeiro é que tem tido mais permanência dos alunos na faculdade ao longo do dia, que era um ensejo meu também, como professora e como arquiteta desse projeto, que as pessoas ficassem mais, por exemplo, vamos fazer projeto, reúnam lá naquele espaço. Aqui é um lugar para vocês, digamos assim. E isso tem acontecido de fato, assim. Eu tenho vários alunos que começam a mandar foto, a gente tá aqui, a gente tá usando, eles postam no Instagram, eles estamos aqui, né, sem combinar, sem nada, eles vão para lá e tal. A segunda coisa é realmente um crescimento dessa interação entre turmas. Então, uma dúvida que o aluno às vezes espera a semana seguinte para tirar com o professor, se ele encontra um veterano ali trabalhando, ele consegue tirar essa dúvida. Isso já começou a acontecer também. E é o que eu disse, assim, entre nós professores, a gente sente que, bom, aí entra também um pouco o modelo de contrato, mas muitos professores lá vão lá, dão aula e vão embora. Eu tenho um compromisso apenas com a disciplina lecionada. Com isso, muitas vezes, dependendo de como que tá o seu horário, você não encontra nenhum colega ou poucos colegas, né? E agora, como a gente está dando a maioria das disciplinas dentro desse espaço, estamos tendo mais interação entre os professores e resolvendo problemas, diminuindo horas de reunião de colegiado, para resolver, às vezes, uma coisa de um mobiliário que precisa, 2 professores ali reúnem, resolve. É isso, assim, acho que são as primeiras coisas. Eu queria te perguntar, assim, fugindo um pouquinho do assunto, antes de ouvir o ArchiCast, você era consumidora de podcasts? Escutava alguma coisa? Sim, alguns podcasts, alguns também youtubers, coisas dentro das disciplinas que eu leciono, né, conteúdos ligados à arquitetura, outros interesses pessoais também, música. Muito bom, legal. Teve uma experiência que foi um detalhe interessante que, né, eu tive estagiário, alguns alunos se envolveram com o projeto também, e uma aluna, logo que inaugurou, ela chegou para mim e falou assim: Liz, agora eu entendi o que você estava falando sobre qualidade ambiental, porque muitas salas de aula aqui na faculdade são o que eu chamo de estéreis, assim, aquele piso branco, parede branca, mobiliário branco, cadeiras azuis, que a identidade da faculdade é azul, então é tudo azul. E esse espaço de ateliê, ele foi batizado de espaço travessia, ele é todo colorido, assim, cada sala tem uma cor, tem mobiliários de diversas texturas, reaproveitou, por exemplo, escoras de obra para fazer divisórias e paredes, então tem madeira com casca de madeira, algumas coisas assim, e aí ela chegou e entrou e falou assim: agora eu entendi o que você estava falando, só de entrar aqui eu já mudei a minha percepção. E hoje eu, coincidentemente, encontrei lá no refeitório dos funcionários com uma funcionária de outro setor, lá da contabilidade, ela falou: conheci seu espaço, hein, professora? Nossa, gostei muito, fiquei muito tocada, eu não fiquei com vontade de sair de lá. Eu queria ficar lá. Eu vou até pedir para a direção para fazer os treinamentos do nosso setor lá, porque lá é mais aconchegante, ou mais isso, mais aquilo. Então, acho que o próprio espaço em si, de ter os materiais reutilizados, de ter esse discurso de sustentabilidade sendo aplicado, né? Um exemplo, assim, visual para vocês imaginarem: as mesas dos ateliês foram feitas com portas que foram desmontadas, estavam lá guardadas, um monte de porta. E aí o pessoal da obra assim: ei, Liz, vai tirar as maçanetas, o que é para fazer? Passar uma massa, pintar? Como é que você quer que trabalhe isso aqui? Eu falei: não é para fazer nada. É para pegar a porta com a maçaneta e colocar em cima do cavalete lá. E aí, na primeira semana de aula, um aluno me perguntou: por que você não quis tirar as maçanetas das portas? Eu falei: porque na hora que eu tirar as maçanetas, passar uma massa e tá, ninguém lembra que isso aqui é porta. Enquanto a maçaneta tá aqui, a gente vai olhar e vai lembrar: é possível transformar uma porta em mesa. Tudo bem, a maçaneta ela não atrapalha em nada, absolutamente. É até bom, porque se a gente chega, pendura a bolsa assim, e ótimo, sabe? Muito bom. E tem uma outra coisa também de ser porta, que você pode medir a porta. Não, e aí vai chegar alguém um dia e falar: olha só, ela desenhou um porta-bolsa em formato de maçaneta, olha só que interessante. E tem uma coisa também do aluno: quanto é que é uma porta? A média ela aqui, ela tá aqui na sua frente. Exatamente, a questão dimensional, né? Qual que é a altura? Mais uma coisa sobre individualidade, isso aí que a gente falou um pouquinho antes. Eu acredito que para os alunos é bacana, super interessante, mas os professores se adaptaram bem? Porque, assim, na realidade que a gente vive hoje, assim, também cada professor fica numa zona de conforto, né? Dando o seu conteúdo, a sua matéria. Claro que é uma disciplina de ateliê que já demanda mais diálogo, mas eu acredito que os professores também tenham saído de uma zona de conforto. Como é que está sendo isso? Isso foi super bem recebido? Como é que está acontecendo lá dentro? Eles estão dispostos a rever metodologias por conta dessa transformação do espaço? Como é que isso tem caminhado lá? Olha, tem caminhado surpreendentemente bem, porque esse era um receio meu, porque é um modelo que eu acredito, que eu experimentei, mas, claro, nem todo mundo tem essa mesma visão. Eu
levei em reunião de colegiado, apresentei essa proposta, porque a gente vai ter que mexer, teve que mexer na nossa metodologia, e tem tido até o momento um bom aceite. O que acontece também? Nem todas as aulas são ao mesmo tempo, então tem várias aulas que eu dou que tem o ateliê ao lado do quadro e outras que não, que tá só a minha turma ali disponível. Então a gente tem se organizado para ajudar um ao outro, né, nesse sentido. Por enquanto tá indo bem, Rafa. Vamos ver daqui a médio, longo prazo o que vai acontecer, né? Não, a gente vai querer saber e manda foto pra gente. A gente vai estar sempre acompanhando. Adorei a história. Se eu puder contar só mais um detalhe que eu acho que é interessante, que quando eu fui vender o projeto, né, divulgar o projeto para os responsáveis lá, que poderiam aprovar ou não, eu segui todos os processos que eu ensino nas minhas disciplinas de projeto. Então, eu escrevi uma carta de intenções poética, eu fiz diversos croquis conceituais, fiz uma série de coisas. E aí, na primeira reunião, né, com os caras lá, eu li essa carta para eles. E eu não vou ler a carta aqui para vocês, mas ela começa assim. Eu escrevi uma carta para o espaço. Então, eu escrevi assim: querido espaço travessia, você será feito de restos. Farei poesias como quem cata migalhas, extraindo beleza do ínfimo e vida das sobras. Das sobras de um porão sobrará arquitetura. Aí continuo falando várias coisas. Eu li pra eles, eu falei: olha, eu quero fazer isso aqui pra vocês, eu quero fazer uma coisa poética, coisa diferente, eu quero usar sobras, mas eu quero sobrar arquitetura depois. Isso aqui não vai ser uma coisa pobre, no sentido pejorativo da palavra. Isso aqui vai ser uma coisa que extrai beleza da pobreza, né? E foi muito legal a reação deles e de todo mundo até aqui, né, ouvindo esses depoimentos. Eu li pros pedreiros, conversava com eles sobre poesias. Muito bom, gente. Muito bom. E foi muito legal, foi muito bom. Nossa, que história fantástica. Muito bom compartilhar. A nossa discussão, às vezes, aqui, ela é pra acender a chama de algumas coisas, né? Claro que a gente, às vezes, não sabe exatamente como é que isso reverbera, mas é muito legal, assim, saber que... Não que a gente incentivou, mas que essa discussão que a gente faz aqui pode ajudar de alguma maneira alguma outra discussão que vai além, né? O que eu posso te dizer é parabéns, cara, por esse espaço. A gente quer muito conhecer. Depois, por favor, mande as fotos. A gente vai dar um jeito também, não sei se a gente vai conseguir publicar, mas, enfim, pô, muito boa sorte. A gente ficou muito feliz, cara, que você tenha conseguido fazer isso, não só como projeto profissional, mas também para outras pessoas, porque a quantidade de pessoas que você vai atingir, né, vai ser enorme, né? Não, eu posso dizer com toda certeza que vocês me inspiram. Vocês me inspiram muito. Não só por esse episódio, mas assim, ouvir vocês, a paixão que vocês têm pelo conteúdo arquitetônico, de ver, né, a arquitetura abrindo janelas, abrindo portas, transformando portas em mesas. É muito bom, eu gosto muito do trabalho de vocês. Obrigado. A gente fica muito feliz em fazer parte dessas pequenas histórias. A gente não tem a dimensão disso, a gente só tem dimensão à medida que a gente vai trocando, né? Por isso que a gente achou interessante fazer esse momento de troca. Mas aqui não é pra falar sobre a gente, não. É pra falar sobre vocês. É, exatamente. Isso que eu ia falar. É muito legal esse projeto e a gente quer conhecer. Manda pra gente mais documentos que você tem aí. Isso merece reverberar também nas nossas redes de outra forma e tal. Tenho certeza que tem pessoas aqui que estão escutando essa história que querem mudar as suas realidades, né? Lá na docência, no seu departamento, e a sua história é inspiradora, né? Então, parabéns. Isso aí. Vou para a segunda história aqui, então. Tenho 39 anos e com as mudanças da pandemia, fui resgatar um objetivo antigo de terminar a faculdade de arquitetura. Havia parado aproximadamente 15 anos por uma série de fatores, o maior deles era a descrença na profissão do arquiteto e concurso em si. Então, volto para terminar a faculdade com aquela mesma sensação de quando saí. Para minha surpresa, em algum momento, o ArchiCast cruza o meu caminho e desde então vocês vêm sendo minha fonte de conhecimento mais rica, abrindo meu horizonte para diversas possibilidades. Podcast hoje é meu remédio para lembrar que existe sim romantismo na arquitetura, minha fonte de pesquisa, anoto todas as dicas, algumas vezes até vibro com os episódios. Mesmo eu sendo um pouco maduro, entre aspas, o maduro, estou recomeçando e seguindo um sonho antigo, que diga-se de passagem, já não acreditava mais que existisse. Só tenho e muito a agradecer a todos vocês, Adilson, Lili e Rafa, por terem uma parcela de responsabilidade enorme nisso tudo. Um forte abraço a todos os que participam e participaram do programa. Esse é o depoimento do João Schmidt,
Limite. João, por favor, se apresente para o pessoal que está te ouvindo. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, lisonjeado. Não esperava mesmo estar um dia, eu escuto todo dia o podcast, não esperava que eu fosse estar aqui com vocês. Então, meu nome é João, como falei ali, eu tenho 39 anos, eu sou de Florianópolis e eu comecei a faculdade há mais ou menos 15 anos atrás e eu trabalhava com pré-moldados naquela época. Pela faculdade em si, eu acho que na época eu também não era tão maduro e eu acho que o trabalho também, eu acabei dando muita atenção ao trabalho e eu acabei trancando a faculdade, né? Me dediquei muito ao trabalho, fiquei 16 anos trabalhando com missão de pré-moldados. Em qual período você parou? Eu parei no 6º período. Jamais da metade aí. Eu fazia faculdade na Unisul aqui, tá? Na época. E eu acho que tinha uma questão de um pouco de descrença, eu acho assim, da própria profissão, dos próprios professores, eu acho, a faculdade de arquitetura trabalha muito, passa a noite virado e ganha pouco, e aí eu fui desanimando. Então depois eu me dediquei ao trabalho, depois eu fui para outra área que não tinha nada a ver, que era a área de administração clínica, hospitalar. Aí com a pandemia eu saí e resolvi voltar para a faculdade. E aí fui com aquela sensação, vou voltar mais por um objetivo, algo inacabado que tinha ficado para trás ali, que eu ia terminar. E quando eu voltei, eu comecei a gostar muito. Aí eu voltei para outra faculdade, que foi a Univale. E comecei a gostar muito e teve uma aula, assim, eu estava procurando já um podcast para poder, nas horas, assim, que eu tivesse entre percursos, faculdade, casa, que eu pudesse estar escutando alguma coisa e eu procurava, ouvia alguns, mas não me interessava. Aí um dia na aula foi o professor Rafael Cartana, comentou do podcast de vocês, e eu lembro do primeiro episódio que eu vi, que foi do Raul Justilores, que foi o primeiro que eu escutei. E aí, a partir daquele dia lá, eu passei a ouvir sempre. Tem uma coisa nos podcasts que é a questão dessa sensibilidade que a arquitetura tem e que eu tinha perdido lá atrás, que eu acho que foi aí que com questão de trabalho e obra, e aí ficava pré-moldado, e eu assim, não é isso que eu acreditava, não era isso que pensei que fosse arquitetura, não quero mais. Então eu acho que, com certeza, assim, eu digo que vocês têm essa responsabilidade, porque quando eu falo desse romantismo, assim, é porque toda hora a gente escuta e pensa, poxa, é isso, aí vibra, isso aí, como se fosse Tem um match, né? Jogo de futebol. Justamente. Você formou, João? Você já formou? Não formei. Agora eu voltei. Quando eu voltei, depois de 15 anos, a carga horária era outra. São matérias que foram acrescentadas, né? Então eu voltei, eu terminei naquela época, estava na 6ª fase, voltei de novo na 2ª para validar algumas matérias. Precisei de 2, 3 matérias para validar uma, mas está sendo uma delícia, assim, de fazer de novo e tá podendo aprender agora. Eu acho que com o podcast me ajudando aí, às vezes a gente faz uma seleção de episódios aí, dependendo da matéria, e aí faz um estudo. A gente espera que no futuro uma inteligência artificial categorize todos os nossos episódios, selecione nossas vozes e montem várias coisas. O problema é roubar a gente como podcast, né? A gente perde o nosso trabalho. Mas sobre a sua história, né? Eu acho que isso se conecta com a história de muita gente, né? Assim, a nossa vida é feita de algumas coisas inacabadas, né? De ciclos que não são fechados e tal. E é interessante participar desse processo contigo aí, te acompanhando de uma forma indireta, vamos dizer assim, de descobertas que eu acho que você se coloca ali em todo momento, né, entre aspas, maduro, mas eu acho que isso mesmo, isso acho que é meio que da natureza da nossa profissão, a gente nunca se sentir completo, né, eu acho que aí você já começa super bem, você nunca achar que tá pronto e explorar outras coisas, trabalhar em outras áreas, isso eu tenho certeza que vai dar para você uma dimensão muito mais múltipla, completa da arquitetura, né, o que a gente sempre se depara cotidianamente, são jovens estudantes que caem de paraquedas numa universidade, sem muita referência, sem saber muito do que trata a profissão, e a gente sabe que a nossa profissão tem uma série de compromissos técnicos e tal, mas uma das propostas quando a gente lançou o programa era poder também falar dessas coisas que são do mundo dos sonhos, né, e que são passíveis de realização, como a história que a gente escutou agora há pouco da Liz, né. É muito bacana ver, assim, essa descoberta, e eu acho que pra você, aí uma curiosidade, deve estar sendo um desafio voltar, né, porque quando você saiu, não tinha nem WhatsApp. Não existia WhatsApp. Não. Era um outro mundo. Eu tenho certeza que era um outro mundo. Como é que tá sendo essa readaptação? Os
os colegas de turma que agora você já tem uma idade diferente da deles? E como é que você está se arranjando nesse movimento aí? Então, eu corro atrás, né? Quando eu saí da faculdade, a gente fazia os primeiros projetos à mão, né? Eu, inclusive, tenho colegas hoje, professor, que na época eu tive aula junto quando eu parei, então é super engraçado isso, mas... Aí você fala assim, pô, você vai me dar nota, cara? Eu te salvei de uma enrascada ali no boteca, aí você tá me dando aula hoje. Eu lembro que era a quarta fase, a partir da quarta fase que a gente podia fazer projeto no AutoCAD, né? E quando eu parei a faculdade, que eu estava parando, começou a entrar o SketchUp. E aí hoje a gente tem muita coisa acessível, né? Maneira da gente correr atrás de aprender a mexer com outros programas, com o Arcade, com o Revit. Eu também faço outro curso nas terças-feiras, que é uma escola de efeitos audiovisuais. Essa é mais engraçada ainda, porque é tudo molecada, assim, que vai para fazer videogame com 15, 16 anos, e eu fico lá no meio, e é presencial, é esse, né? Mas está sendo gostoso, assim, porque mesmo a faculdade tendo mudado muito, hoje, como você mesmo disse, Rafa, a gente tem muito acesso, né? O que a gente não tinha lá atrás. Muitos dos livros hoje que a gente acaba estudando, que eu vejo aqui, os livros clássicos, naquela época não tinha, né? Ainda não era traduzido, tinha, mas ainda não estava traduzido, tal. Não se formava muito, era muito o que o professor falava, e aí eu acreditava naquilo, não que fosse, né? Mas a gente, o professor disse que é isso, que é aquilo, e a gente vai seguindo o fluxo, né? De hoje em dia a gente acha que ter mais base para poder contestar e para poder estudar e para poder matar mais a curiosidade, né? Tem mais fonte de pesquisa. Falta quanto tempo pra você formar, João? Faltam 2 anos. Muito bom. Sobre essa lacuna, né, que ficou da sua primeira etapa da faculdade, você leva muita coisa ainda daquele João lá, de 15 anos atrás, ou ele já foi apagado por esse João do presente e você considera que você começou de novo? Ou não? Várias coisas que você aprendeu naquele tempo, que você aprendeu em outras áreas também, isso está te formando? Você se sente mais preparado hoje, tranquilamente, do que estava lá 15 anos atrás para estudar arquitetura? Ou você não pensou sobre isso ainda? Não, eu acho que, na verdade, o que eu não dava valor naquela época, eu acho que o que eu não enxergava naquela época, hoje eu enxergo muito mais como uma vantagem, assim, né? Então, eu não vejo, apesar da idade, uma desvantagem de estar hoje fazendo a faculdade, ter voltado, porque aquela experiência que eu tive, eu consigo me moldar profissionalmente, pensar em mim como um profissional e poder incluir aquilo que eu tive de experiência de chão de fábrica, de obra, de estar indo e estar vendo essa experiência ali, e eu consigo incluir ela hoje nessa parte mais romântica, que eu digo assim, mais sensível da arquitetura, né? E eu acho que tem que ter isso, assim. Hoje eu não me vejo, por exemplo, projetando sem estar indo numa obra e estar lá fiscalizando e estar pisando na lama lá no dia de chuva e estar vendo como é que faz, como é que faz a parte prática, né? Então aquela parte prática que na época me desanimou, hoje eu não vejo eu sem ela, né? Não vejo eu longe dela, e também não vejo a arquitetura também mais muito distante, assim. Mudou, mas eu sinto que eu aprendi, que eu levo muita coisa boa daquela época, assim. Achei muito inspiradora a sua história, João. E também, assim, ouvindo você falar, não tem como deixar para trás aquilo, é a sua trajetória, né? E você ter pisado no chão de fábrica de pré-moldados. Nossa, só imagino o que vai sair de você daqui uns anos, sabe? Isso aí é maravilhoso demais. Muito bonita. Obrigada por ouvir, assim, de primeira mão. Que legal. A minha dúvida seria essa: você já começou a matutar algumas coisas de pré-moldados aí nas disciplinas de projetos? Já teve a oportunidade de usar esse conhecimento também a seu favor ali dentro da faculdade? Eu uso mais a parte de dimensionamento, assim, né? De ter noção do que é viável fazer, do que não é, né? Mais como um modo geral, assim, não como uma estética arquitetônica, assim. A história do João é bem bacana, né? Bem legal, e eu acho que faz parte de história de muita gente, inclusive. Né? Sem spoiler. Uma coisa pra frente aí para poder conversar, mas eu acho interessante essa colocação dele como uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa mais madura dentro da universidade, dentro de um campus universitário, onde você tem alunos ali com 23, 19 anos, 25 anos, você tem alunos formando com 25 anos e você, tipo assim, você tem 10 anos para frente e acabou de chegar. Entretanto, eu não consigo enxergar isso como uma
a deficiência, né, da pessoa, ou do profissional que se forma, do aluno que se faz ali, mas esse amadurecimento, eu acho que ele deveria ser até um pouco mais explorado, sabe? Como professor de ensino médio, eu tento induzir os alunos a buscarem um curso técnico, buscar um aprendizado um pouco como se a gente fizesse um pré, sabe? Uma coisa que antecipasse, assim, a graduação, de tal forma que você pudesse chegar à graduação de uma forma mais madura mesmo, entendendo mesmo o que você quer, entendendo mesmo como que você vai lidar com isso, igual no caso da arquitetura, a disciplina de arquitetura e urbanismo, ela se difere muito no contexto do que você vai fazer de outras disciplinas, por exemplo, como você se forma engenheiro, né, você tem uma definição, você tem um engenheiro mecânico, eletricista, você tem mecatrônico, você tem de automação, você tem uma definição, você tem um caminho mais formal, sabe, de seguir. A arquitetura não, a arquitetura e urbanismo, ela tem um leque de exploração que é muito gigante, então quando você chega numa graduação de arquitetura sem um conhecimento, né, sem uma noção do que é arquitetura, eu digo por mim mesmo, que quando eu cheguei, e a gente vai discutir isso um pouco mais adiante, depois de uns anos, quando, né, a coisa muda de figura, quando a coisa dá uma virada ali, eu vejo que isso é super importante, sabe? Entender o que é, sabe? Chegar, não bater de paraquedas, sabe? Não é que você se forme um profissional melhor, porque até quem às vezes chega sem saber vai se formar um profissional muito bom que vai se descobrir ali dentro, mas faça com que você tenha amor maior pela graduação, porque o período de graduação, ele é único, ele é mágico, sabe? Ele é assim, de uma poesia, de uma, sabe? De um entendimento, assim, agrega muito, sabe? O campus está numa universidade, sabe? Igual a Alice coloca, que os alunos permanecem mais tempo dentro do campus em função do ateliê e outras coisas mais. Esse tempo dentro da universidade, ele é muito rico, sabe? Essa troca com professores, com colegas e permear entre outras disciplinas, sabe? Então, eu acho que isso só é possível quando você tem um certo amadurecimento, sabe? Quando você tem uma visão mais amorosa, sabe? Pela disciplina, enfim. Eu acho que o João, dentre outros Joões Brasil afora, eu acho que ele é muito feliz nesse sentido, sabe? De poder ter esse tempo, né? Eu acho que esse tempo dele não é nem ruim, nem bom. Ele é o tempo ideal, assim, sabe? Eu fiz a pergunta, né, sobre o João encontrar com outro João e tal. O conhecimento é sempre cumulativo mesmo, e aí falando dessa questão do chão de fábrica, das suas experiências e tal, e aí lembrando de alguns papos que a gente já teve aqui ao longo dos episódios, né, a própria figura do Lelé, com esse instrumental. O outro, não sei se vocês escutaram, a entrevista que a gente fez com a Teto, a arquitetura de Belo Horizonte, assim, eu não sabia que eles tinham tido uma super experiência antes com engenharia, então eles trabalharam com projetos de engenharia e tudo mais, depois que eles migraram o trabalho para uma coisa onde eles conseguiram colocar os aspectos artísticos envolvidos com a arquitetura. Então, assim, é uma construção e é muito bonito de ver uma história como essa, assim, espero que ela inspire também ouvintes que passam por situações semelhantes à sua, João. Obrigado por compartilhar aqui com a gente. Valeu, gente, eu agradeço. E tem esperança para todo ouvinte de um dia participar de um ArchiCast, viu, gente? Eu compartilho desse sentimento. Vocês me pegaram primeiro de surpresa, eu nem falei palavras de elogio, mas, gente, quando vocês selecionaram a minha história, fiquei emocionadíssima, muito legal. Nossa, que prazer estar aqui. E assim, a gente traz também não só pra gente conhecer vocês, mas pra inspirar outras pessoas mesmo. Às vezes tem um cara que, sei lá, até gosta de arquitetura, mas não quer fazer, ou tá intimidado com qualquer outra coisa, por ser mais velho, enfim. Eu acho que isso serve muito de incentivo, que vale a pena, se a pessoa gostar, se a pessoa quiser, vale a pena mesmo. E hoje a gente tem muita possibilidade, muito diferente, né, há alguns anos atrás, né, não só por conta das várias faculdades, mas assim, das várias perspectivas que tem a profissão também, né. Então, João, muito obrigado pelo seu depoimento, espero que as pessoas também se sintam motivadas, assim como você se sentir motivado para voltar à arquitetura. Imagina, gente, eu que agradeço, eu acho que já falei, vocês são super responsáveis também, obrigado pelo convite, mais uma vez, tem nem como descrever em palavras, mas a gente fica com friozinho na barriga de estar aqui, será que eu vou falar muita besteira? Corta, a gente fala direto, corta, fala de novo, normal. Tranquilo, no caso. Eu conheci a arquitetura de uma forma bem engraçada. Eu estudava engenharia metalúrgica, isso lá em 2009. Fazia estágio na construção de fábrica de cimento aqui em Sete Lagoas. Nesse estágio, eu era auxiliar administrativo e minha função era acompanhar o status de produção das peças. Com isso, eu passei a ter contato com os desenhos técnicos. Mecânica eram peças de caldeiraria, coisa que eu até então não tinha visto ainda. Salvaguarda algumas plantas feitas por técnicos de edificações para regularização. Minha mãe é despachante imobiliária. Mas isso ali com os meus 8 anos, por aí.
Bem, antes de entrar na faculdade, eu era caminhoneiro. Me mantive nessa profissão mesmo depois da faculdade. Minha vida era uma briga entre amo caminhão versus amo arquitetura. Foram longos anos de estrada, literalmente. Tive a oportunidade de conhecer incontáveis cidades desse Brasil e suas histórias, seu povo, sua cultura, e de ter me matriculado no curso de arquitetura. Esse olhar foi deixando de ser contemplativo e aos poucos foi passando por um olhar analítico. Voltando ao início dessa história, eu achava muito legal o lance dos desenhos. Para mim, aquilo era uma obra de arte. Um certo dia, já no fim do ano de 2009, eu saí com um amigo Darlan, hoje arquiteto do CAU-MG, que naquela época era estudante de arquitetura no 3º período, eu acho. A gente tomou todas, risos. Eu dormi na casa dele, de manhã, não muito, e acordei no quarto e tinha umas maquetes, desenhos e perspectivas para todo lado, algumas plantas, etc. Eu perguntei para ele o que era aquilo. Foi onde ele começou a me contar o que ele fazia na faculdade e disse: eu faço arquitetura, a arquitetura lida com essas coisas. Eu fiquei alucinado com tudo aquilo e ele me explicando que era arquitetura. Eu não sei o porquê, eu nunca tinha escutado essa palavra, ou ao menos nunca soube o que era arquitetura. Pegou um desenho de dentro do armário dele, datado de 2001, e disse se eu lembrava dos desenhos. Os desenhos eram meus. Eu fiz uma Homem-Aranha numa moto de osso. Eu fiz então a minha inscrição para o vestibular de arquitetura na Newton Paiva, a primeira turma lá de 2010. E aí vem outra história. Mas o resumo de 2010 para cá, eu fui premiado junto a outros alunos com primeiro lugar em um concurso de design para longevidade de Stanford, na Califórnia, Estados Unidos. Eu participei de várias feiras em BH, São Paulo e um evento de 5 ou 6 dias em Santiago, no Chile. Fui selecionado para um intercâmbio em Portugal, não fui por falta de condições financeiras na época, e uma série de prêmios internos da Newton, incluindo um filme promocional da Newton, onde fala um pouco desse percurso. Hoje trabalho como autônomo com escritório em home, presto serviços para escritórios de São Paulo, Bahia, como projetista BIM, e dou aula na rede pública de 7 Lagoas. É mais ou menos tudo isso, tudo é por minha conta, né? Muito obrigado pela oportunidade de contar um pouco sobre mim e as pessoas que estiveram comigo nesse tempo. É sempre muito legal lembrar dessas coisas. E aí, Davidson, quem é você aí na fila do pão? Né? Eu gostei do caminhoneiro, da história do caminhoneiro. Por mim, só conversar disso agora. Já começa quente aí. Bom, meu nome é Davidson, né? Davidson Daniel, como o Rafa colocou aí, de fato, realmente teve a história do caminhão aí, ainda existe ainda, né? A história é muito presente na minha vida, minha família inteira sempre se envolveu com essa profissão, então eu sempre tive muito ligado a essa questão. Sempre gostei muito desde menino, e caminhão tem isso, né? Caminhão é muito de paixão, e como arquitetura também, né? Acho que são duas coisas que caminham meio que de pareio, assim, nesse sentido, né? De causar essa paixão na gente. E quando eu fui me ingressar na universidade, né? Que eu fui a primeira vez, lá em 2009, que eu fui fazer engenharia metalúrgica, eu tava com o caminhão e o caminhão tava parado. Nessa época tava ruim de trabalho pra caramba, e foi uma época que teve uma crise. Em 2008 teve uma crise financeira pesada, o país passou por uma recessão muito forte. Sete Lagoas é uma cidade que depende muito da economia de minério, né, de usa, dessas coisas mais. Nessa época eu transportava carvão vegetal e houve uma queda muito forte nesse ramo, né, então eu fiquei um tempo parado, com o caminhão parado sem saber o que fazia, para onde que ia, para onde que não ia, e aquela coisa e tal. E nessa época meu pai tinha uma casa de materiais de construção, até por sinal também, vendo o João falar que trabalhou ali no pré-moldado, né, aquelas coisas, e teve essa casa de materiais de construção durante um bom tempo, eu acho 14 a 15 anos que ela teve aberta, e nessa época eu tinha ali, então eu trabalhava também com ele ali, e trabalhava viajando na estrada também. Aí uma prima pediu pra fazer, faça o vestibular, você tá parado mesmo aí, vai ter um vestibular na Unifem lá, faz esse vestibular lá e tal. Eu pensei, sei lá, vou fazer esse trem, não tô fazendo nada mesmo. Aí fiz lá, era uma redação que a gente, na época, esse vestibular lá foi uma redação que fazia lá, e por coincidência também foi a primeira turma de metalúrgica também, Unifem, fiz, entrei, mas assim, aquele negócio, né, que é isso aqui, não sei o que, não tô entendendo nada desse negócio. E aí acabei fazendo 2 semestres e um tiquitinho lá, nisso eu arrumei o estágio na Brenan, na fábrica de cimento, né, aí fui trabalhar lá com o pessoal, lá era um pessoal do Sul também, era do Paraná, de Campo Largo, empresa de caldeiraria, né, mexia com montagem de forno, então tava construindo forno, então lidava muito com a parte mecânica da construção, porque lá se dividia o processo em duas etapas, né, 2 disciplinas, vamos dizer assim, nesse contexto, né, a civil e a mecânica, né, que fazia a montagem dos fornos, silos, esteiras e outras coisas mais. E aí eu tive muito contato com esses desenhos, né, passei a ver aqueles desenhos técnicos, né, o desenho técnico da mecânica, ele é muito complexo, né, com muita informação, diversos cortes e, enfim, uma série de furações e especificação de solda. Aí eu lembro que o Zé Augusto, que era meu chefe na época lá, me entregou um manual. Eu tinha uma leitura horrível, né, porque eu toda a vida fui mais do serviço braçal, né, eu ficava mais trabalhando, daqui em casa, na casa de materiais de construção também trabalhava, era na parte do serviço braçal, fazendo entrega e tal. E aí, contudo, quando ele me entregou um manual, assim, de solda, de normas, né, as NRs, NBR para solda,
das ISOs e outras coisas mais. Eu fiquei assustado, no manual gigantesco, assim, uma coisa grossona, assim, sei lá, 200, 300 páginas, assim. Pensei, você tem que dar uma olhada nisso aí pra você ver conformidades e não conformidades de solda. Eu pensei, nossa, o que eu vou arrumar? Aí eu falei, beleza. Aí eu consultava, eu ia nos meninos lá fora que estavam soldando, conversava com eles, só como é que é isso aqui e tal. Aí eu meio que não lia, né, aquelas NRs que ele me deu ali, aquelas coisas. Eu dava uma consultada, né, falei assim, deixa eu ver aqui, isso aqui e tal, tal. E aí eu ficava muito lá fora, lá, conversando com os meninos e lidando com essas questões. Eu era muito chamado a atenção na época, porque como eu estava muito acostumado com o campo, com essas coisas, né, não conseguia me prender muito no escritório, sabe? Então, assim, Zé Augusto me chamava a atenção direto por isso. E aí, numa dessas oportunidades mais próximas ao fim do ano ali, né, como o Rafa colocou aí, saiu eu, Darlan e mais uns outros colegas aí, a gente tomou umas ali, umas e outras, e acabei dormindo. É porque era de praxe, eu moro numa região aqui que é um pouco distante, então desde o colégio a gente sempre dormia na casa dele, porque ele mora mais próximo ao centro, né, no bairro Boa Vista aqui, então a gente sempre ficava na casa dele, era meio que de costume, assim. Aí acabei ficando lá e teve essa oportunidade de eu ver esses trabalhos dele. Ele tinha acabado de sair do curso de História na UFOP, ele ficou lá um tempo, depois voltou, foi pro curso de Arquitetura, e aí me apresentou, né, eu fiquei, né, encucado, como o Rafa falou ali na história ali, vendo aquelas coisas, maquete, aquele negócio todo, e eu sempre fui muito envolvido com a questão do desenho, sempre desenhei, gostava de desenhar, e sempre fui muito fã de quadrinhos, de tudo mais, então, tipo assim, era daquele que comprava revistinha e sentava, comprava na banca e ia para algum lugar para poder ler, então eu sempre gostava, tinha muito apreço para essa representação, para essa de desenho, assim. E aí, quando tava vendo aqueles negócios dele lá e tudo, aí eu, mais um desenho mais técnico, né, comecei a ver umas coisas que era parecido com o que eu via lá na Brenan, né, tinha umas plantas, assim, meio que desenhadas à mão, umas coisas assim, e umas perspectivas, eu lembro que era uma perspectiva cônica, mas com todo o traçado, né, com os pontos de fugas estabelecidos e tal, era um trabalho, né, um exercício que ele tava fazendo, tinha umas perspectivas em cavaleira, umas isométricas, umas coisas assim, que naquela época eu não entendia nada que era aquilo, enfim, aí ele, né, acordou e tal, aí foi, nós começamos a conversar, começou a me contar, né, igual o Rafa colocou bem aí direitinho, na sequência ele vai e me mostra, né, um desenho, aí na sequência ele vai e me mostra ali o desenho, puxa um desenho ali, era uma folha, assim, que tinha 2 desenhos nela, assim, aí tinha um Homem-Aranha desenhadinho, assim, e uma moto, assim, desenhada com osso, assim, tipo, como que o quadro da moto, a balança, as coisas eram desenhadas em osso, assim, e datado de 2001, e eu perguntou, você lembra desse desenho e tal, eu falei assim, não, isso aqui, não, mas o desenho é seu e tal, aí eu falei assim, aí eu lembrei, sabe, desse dia que eu fiz esse desenho lá, eu tinha desenhado um Wolverine, assim, na carteira, e eu tinha essa mania de desenhar nas carteiras, assim, os professores enchiam o saco, ficava louco, assim, então eu desenhava nas carteiras, eu tinha desenhado um Wolverine, assim, tinha ficado bem legal, aí eu lembro os meninos, não, você tem que levar essa carteira pra você tem que levar essa carteira pra você, eu falei, não, que é isso aí, eu lembro que nesse mesmo dia eu tinha feito esse desenho, aí a gente conversou, brincou e tal, e o que foi curioso foi que ele começou a me contar, né, como é que era a arquitetura, e eu fiquei assim, naquela época eu não tive essa percepção, mas hoje eu olho pra trás e vejo como que ali em 2009 eu tinha acho que 25, 23, sei lá, alguma coisa assim, 25 anos eu acho que eu tinha. Como que eu não tinha escutado falar a palavra arquitetura? Como que eu não sabia o que era arquitetura? Isso eu não sei, eu acho que é porque é muito essa coisa da civil também, né? Acho que fica muito essa coisa da engenharia, não sei, enfim, a cidade do interior, sei lá, não sei. E Davidson, você já formou então? Formei. Você formou quando? 2020. 2020? É. Ah, não tem? Você formou na pandemia, então? É, formei na pandemia. A pandemia chegou e eu tava formando. Nossa, caramba. E aí você conheceu o ArchiCast em qual época? Você estava no meio da faculdade? Você já tinha saído? Eu conheci o ArchiCast, na verdade, quando eu voltei. Pela segunda vez que eu conheci o ArchiCast ali. E uma curiosidade com minha relação com o ArchiCast é que eu conheci o ArchiCast igual o João, buscando podcasts de arquitetura, sabe? Para poder lidar com isso e tal. E aí achei o ArchiCast e gostei muito da dinâmica de vocês, a entonação que vocês têm, a profundidade que vocês tratam os assuntos. E fui me tornando ali ouvinte muito assíduo. Daí, de repente, eu tava ouvindo ali, foi até nessa época de 2020. Eu trabalhava para uma empresa chamada C. Moraes de Belo Horizonte e eu tava em home, porque deu a negócio da pandemia, eu tava em home e eu tava escutando podcast e trabalhando, né, fazendo meu trabalho lá. E vocês estavam entrevistando a Cláudia, professora Cláudia da Nilda. Ela foi minha professora. Cláudia Pires. Isso, Cláudia Pires, e eu adoro, ela é incrível, ela é demais, assim. Então, aí eu falei assim, porra, os caras estão entrevistando minha professora, velho. Aí depois eu fui descobrir que tinha um episódio com o Demétrios, que foi meu namorado, marido da Cláudia. Enfim, que o Demétrios, eu viajei com o Demétrios para São Paulo, a gente fez uma viagem. O Demétrios também é incrível também, de pensamentos, assim, políticos e super bem estabelecidos, super bem calçados, assim. Então, aí, essa relação com o ArchiCast se estreitou muito nesse sentido, né? E hoje, praticamente, assim, é o único podcast que eu escuto, assim, vamos dizer, o ArchiCast, e eu escuto um outro podcast que não está relacionado à arquitetura, mas são os dois únicos, assim, que eu escuto, assim. E essa relação veio mais nesse assim, né, me deixou mais
fascinadas com vocês, assim, de poder saber que a minha professora estava ali, que vocês estavam com ela ali. E foi um podcast super legal, né? Foi sobre as coabs e essas coisas mais, assim. Nossa, é incrível. Eu adoro esse assunto até por sinal. E a Cláudia participou de vários episódios com a gente. Participou que a gente entrevistou com um coletivo de arquitetos da favela. Também participou de uns episódios que a gente gravou sobre concursos de arquitetura. Então a Cláudia até tá bem subida aqui do nosso cast, mas ela participou de vários. Pensando na sua história, né? Você foi contando toda a sua trajetória, assim, eu fui imaginando como que essa descoberta da arquitetura se deu aos poucos, né? E pra mim ficou muito na sua fala, assim, pô, como é que com 20 e poucos anos eu não sabia que arquitetura é uma realidade pra muita gente, né? Pra muita gente mesmo. Não é só porque você era da área de engenharia ou tava lá, você tava numa loja de material de construção, como assim você não ouviu falar de arquitetura? Mas é porque como a nossa profissão tá distante da sociedade ainda, né? Tipo assim, e a sua história me deixa, assim, super animado como a gente pode fazer esse passo pra trás, né? Então agora que você chegou aqui, pô, eu sei que arquitetura, você tem o caminho das pedras, Davis. A gente quer saber como é que a gente volta lá pro galpão da loja de material de construção. É lá que a gente tem que falar de arquitetura, né? Como é que a gente dá espaço pra trás aí, na verdade pra frente, né? Como é que com a sua experiência de vida, você acha que a gente deve se comunicar melhor com as pessoas, com diversos públicos e várias culturas e tal, né? Você rodou o Brasil, então você viu muitas realidades, né? Uma coisa que eu tinha vontade, quando eu estava estudando, eu queria criar um jogo, sabe? Justamente nesse sentido. Eu sempre tive isso em mente, eu tive vontade de escrever isso, assim, por várias vezes, assim. Comecei a fazer lá e, né, fui vendo o que eram as coisas e tal. Eu senti muito isso que você acabou de falar, Rafa, dessa distância, né? Que eu não sabia o que era arquitetura justamente por isso, porque o profissional de arquitetura, ele é muito distante da sociedade como um todo, assim, né? Dessas pessoas. A gente é muito taxado, assim, né? Como um profissional caro, um profissional que se faz dispensável, enfim. Mas aí, beleza. O que eu queria com o jogo era o seguinte, eu queria que o estudante de arquitetura interagisse mais com outros profissionais, com outras disciplinas, com o direito, com a civil, com a mecânica, com outras disciplinas. E como é que eu ia fazer isso? A ideia desse jogo me veio muito com a coisa do uso do BIM, né? O BIM faz isso, né? O BIM tem essa comunicação, o BIM te obriga a ter essa interação, essa interoperabilidade, né? A passear por todas as disciplinas. Quando você está projetando em BIM, você tem que ter essa noção, né? De como que as estruturas vão casar, porque você consegue perceber de forma muito nítida essas interferências, né? Esses caches que estão acontecendo ali. Então, esse jogo, na minha cabeça, né? Na minha concepção, na minha vontade de criar isso, ele ia fazer assim, quando você fizesse uma edificação, pegasse um piloto ali, fizesse um projeto, vamos fazer uma edificação de, né, sei lá, uma moradia popular aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai conceber desde o ato do projeto até, por exemplo, a aprovação em prefeitura, a requisição de uso capião de algum terreno, processos construtivos por parte da engenharia, do canteiro de obra, a concepção, né, das estruturas, da elétrica, da hidráulica e, por exemplo, o marketing, como é que o ramo de administração poderia entrar nesse meio, né? Enfim, quando você tira o profissional de arquitetura dessa esfera única do projeto, do ato de projetar e se fechar ali, por exemplo, você gera uma RRT de projeto e aí, de repente, você dá baixa na RRT de projeto e nunca mais pisa no canteiro de obra, você gera uma manutenção, né, desse profissional distante. Então, eu queria que os estudantes de arquitetura tivessem um olhar um pouco mais consensual, sabe? Que eles sentissem que eles precisam de outros profissionais. Eu acho que isso talvez poderia nos aproximar da sociedade mais comum, porque, por exemplo, quando você tem um cara da administração, que estuda administração, e esse cara, por exemplo, ele fica dentro do jogo ali, ele é responsável pelo setor de compras, e ele precisa fazer uma comunicação com você ali, aí você chega mais próximo da casa de materiais de construção, entendeu? Você aproxima mais o umbigo do balcão da casa de materiais de construção, entendeu? Então, eu acho que o profissional de arquitetura, acho que ele tem que ficar mais próximo nesse sentido. Primeiramente, você precisa profissional dos profissionais, porque eu vejo muito um debate do CAL, eu vejo muito um debate dos profissionais, num quadro geral, de tentar aproximar da sociedade, de, como o profissional de arquitetura é bom para o traçado urbano, né? Como o urbanista torna isso legal. Tá, sim, é muito legal, é ótimo, e realmente a gente tem um olhar que é muito bacana nesse sentido, mas a gente precisa primeiro aproximar dos profissionais, aí a partir disso a gente gerar um trabalho mais integrador, sabe? Um trabalho que vai fazer uma entrega mais ampla, entendeu? É o que eu penso, assim, esse passo para trás seria nesse sentido, talvez. Agora, uma curiosidade, você falou que ainda gosta de caminhão, você tem um caminhão? Você ainda dirige, faz frete? Até a data de hoje, o último caminhão que eu tive, eu vendi em 2016, eu acho, 14, não sei, uma coisa assim, sabe? Quero esse negócio, mas não dava tocar para arquitetura. Mas meu pai tinha caminhão até a data de hoje, que ele vendeu o caminhão dele na data de hoje, até por sinal. Vai ficar com saudade de ficar na boleia? Mas eu ainda viajava, né? Até, 3 semanas atrás, eu tava em Montes Claros fazendo entrega ainda. Então, acho que vira viagem, porque eu pego o caminhão dele e viajo, assim, às vezes. Ele precisa, às vezes, resolver
resolver alguma coisa, ou simplesmente às vezes ele tá cansado, como eu trabalho, né, sou autônomo, trabalho, né, até que ano passado eu não viajei quase, porque ano passado eu tava dando aula, e então não viajei quase. E aí, nesse período desse ano agora, eu iniciei o ano, ainda não fui em chamadas ainda, porque, né, eu sou contratado, então esse ano eu dei algumas viagens aqui nesse período de férias, que tava aqui até umas 3 semanas atrás, eu acho que umas 3 semanas atrás, eu tive em Montes Claros, Pirapora, que foi esses 2 lugares que eu tive lá. Mas eu sempre sinto saudade, assim, às vezes eu vou mesmo que bate uma saudade no final de semana. Ei, Davidson, o que você tá esperando pra montar o seu escritório num caminhão, cara? Você acha que Esse escritório itinerante, né? Olha aí. Faz o jogo, monta o escritório itinerante. O que deu pra ver é que você tem muita ideia, né? Então manda ver, cara. Faz palestras sobre a relação do profissional com as outras áreas. Foi muito curioso a sua história. Eu acho que ela se conecta com as 2 outras histórias, né? Da Lisa, do lugar do aprendizado, né? O seu lugar do aprendizado é nômade. Conecta com a história do João também, pela sua transição em outras áreas. E, pô, muito legal, assim. Acho que foi super bacana ter essas 3 histórias, assim, que se complementam, né? Não, daria pra gente ficar aqui falando de horas, sobretudo quando você falou sobre esse papel, né, da arquitetura, né, como ela não pode ser um campo isolado, ela não nasceu como um campo isolado, né, eu acho que cada vez mais hoje é emergente a necessidade de transformar o nosso campo como um campo de articulação mesmo, né, o resultado do nosso trabalho é construído por muitas mãos, né, a gente tem que sair desse lugar do tecnicismo e tal, de coisas específicas para um lugar de diálogo, né, então, assim, muito legal, assim, a sua visão, eu acho que é um bom caminho, assim, que a gente tá aqui tentando fazer a nossa parte. A gente tem que ainda furar a bolha. A gente não consegue furar a bolha dos ouvintes, de profissionais, estudantes de arquitetura. A gente quer que outras pessoas nos escutem, mas não é fácil furar essa bolha, até porque elas são mantidas para que o sistema continue funcionando, né, da forma que está. Um caso engraçado em função dessa coisa de furar a bolha, assim, de se relacionar com outros profissionais, eu tive uma experiência muito legal com isso, que foi nessa cadeira, sabe, que a gente ganhou lá nesse prêmio em Stanford. A gente trabalhou, fez um brainstorm, assim, foi um processo muito rápido. Essa experiência me deu uma visão muito boa disso também, sabe? Eu trabalhava, nessa época eu trabalhava na faculdade, num laboratório de tecnologia que tem lá, que é o do Fab Lab, Newton, né? O Paulo já deve ter falado alguma coisa, todo mundo acho que deve ter um pouco de conhecimento nisso. E o Fab Lab é um ambiente muito legal, né? Um ambiente, assim, de muita troca, né? Com esse processo de criação da BISA, né? Que é essa cadeira que a gente acabou ganhando esse prêmio lá, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho, assim, muito rápido e a gente precisou unir os conhecimentos, né? De fisioterapia, né? Dessa coisa do cuidador também, de idosos também, que era um mobiliário voltado para o idoso, da engenharia, né, desse processo para as peças se manterem estáveis e do designer, que a gente propunha, né, por meio do nosso conhecimento ali, do design. Então a gente precisou fazer isso de forma muito rápida, sabe? Então a gente foi no campus, por exemplo, da Silva Lobo, da Newton, conversou com um profissional de fisioterapia, com um professor, coordenador do curso de fisioterapia, tipo assim, tudo isso em 5 dias, eu acho, se não me engano, 5, 6 dias. E aí a gente visitou casa de cuidadores, enfim, a gente acabou fazendo isso, sabe? A gente acabou levando a arquitetura para outros lugares, assim, para poder conceber uma não arquitetura, né? Que tem autores que falam que uma cadeira é seu primeiro projeto, seu primeiro estado de arquitetura, né? E aí depois eu tive uma outra oportunidade, que essa cadeira ela tinha uma deficiência em termos de estrutura. Eu tive uma oportunidade de trabalhar com o pessoal de Portugal, de um outro Fab Lab de Portugal, lá em Guarda também, de fazer uma troca também de conhecimentos com eles também, nesse sentido também. É por isso que eu abri essa visão nesse sentido, sabe? De, pô, a gente não é dono do pacote de biscoitos, sabe? A gente só tá lanchando junto com a galera aí, com a moçada. Então, todo mundo junto, todo mundo com a mão suja mesmo, e bora agitar esse canal. O engraçado, né? A gente fala, ouvindo o Davidson falar, né? Não tem como ele não ser arquiteto, né? Um cara cheio de ideia, de vontade de fazer, não só por conta do caminhão, mas assim, teve loja, trabalhou com um monte de coisa, e tá cheio de ideias assim, na cabeça. Isso é muito legal de ouvir, assim. E o Davidson já é um cara com experiência, né? Já trabalhou com muita coisa, já não é mais garoto, e é muito legal, assim, ver como o Davidson fala, né? De como essas ideias saem da cabeça dele e permeiam também o que ele fala, e é muito legal ouvir isso, né, das palavras dele. Muito obrigado, cara, pelo seu depoimento e pela sua história aqui que você contou. Eu que agradeço, tá? Deu um sonho estar aqui, eu, tipo assim, tô desviado, assim, tô em estado de êxtase, né, pra início de conversa, assim, Imagina, que é isso. Uma notícia que chegou, assim, de saber que poder participar, né, e ter a Liz, o João também, ter essas histórias, né, em contato, assim, e é muito engraçado, né, quando você escuta a pessoa e de repente você tá ali conversando com ela, sabe? Eu vejo vocês falando, vocês fazem muito programas sobre videogames e coisas assim e tal, e eu falei, aqueles caras, caralho, isso aqui. De repente a gente tá pois é. É muito gostoso, eu tô muito feliz, assim, até emocionado, assim, é muito legal, tô desfeitaço mesmo, assim.
A gente que fica. A gente que fica emocionado, na verdade, assim, de ouvir como vocês têm uma história com a gente não conhecendo virtualmente agora, mas saber um pouco dessas histórias é legal pra gente, assim, né? A gente se sente cada vez mais motivado, né, Rafa? E a Alice tinha comentado, né? Alguma coisa que a Alice comentou lá atrás e eu ia falar, mas acabei não falando. Mas a gente tem vontade de fazer mais episódios assim, sabe? Trazer mais gente. E eu acho que chega um momento que a gente precisa... Sabe que a gente às vezes se sente um saco vazio, né? A gente precisa de nos alimentar de novas histórias. Não que os convidados, as entrevistas não tragam novas histórias, mas é legal a gente escutar, ver que esse jogo não é um jogo de mão única, assim, e as 3 histórias que apareceram hoje aqui foram super empolgantes, assim, acho que traz várias reflexões, assim, pra gente seguir conversando sobre arquitetura. Muito, muito obrigado, gente, por terem topado participar aí dessa gravação, né, desse dia. Vocês nos inspiram. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez e muito legal a tua história também, Davidson. Eu acho que essa questão tua de viajar aí com o caminhão aí te leva realmente para outro patamar aí. Você tá em outra dimensão, cara. Outra dimensão, abre um portal, assim. Portal, cara. Nossa, muito bacana, muito bacana. E em relação ao podcast, eu acho que é muito legal a questão do podcast. Eu já tinha pensado isso, mas eu acho que o podcast ele aproxima muito mais a gente do que outro programa. Acho que ouvir vocês parece que a gente se sente um pouco íntimo, sabe? E aí a gente pode ter essa interação, vocês, tudo é muito, muito bacana. Obrigado mais uma vez pelo conteúdo que vocês colocam pra gente aí, que é riquíssimo. E eu dizer que eu tô, como todo mundo ali, eu tô maratonando, só que eu tô de frente pra trás. Agora eu tô no 31, então faltam 31 episódios, só com esse que vai ser em segunda, vai faltar 32. Então você tá fazendo dos últimos pros primeiros? Aí você vai chegar no primeiro, você vai se decepcionar, porque o primeiro é horrível, gente. Não, os primeiros são muito ruins. Aí você fala assim, pô, eu escutei tudo pra chegar nesse último episódio. Não, eu vou me corrigir, Rafa. Não são muito ruins, mas a gente hoje tá muito melhor. Não sei se melhor, mas tá diferente. Tá diferente, com certeza. Gente, obrigado também. Obrigado. Eu que agradeço. Queremos ver as fotos, as plantas, os seus desenhos e principalmente o seu poema por completo. Rafa, chegamos no episódio 200, né? Dá pra acreditar, cara? Naquele primeiro episódio que a gente chegaria em 2023 fazendo ArchiCast ainda? Pois é, eu acho que sim. Mas eu já imaginava que sim, mas não assim, dessa velocidade e toda essa oportunidade que a gente teve de conhecer muita gente e também de escutar muitas histórias, como essas 3 histórias que a gente ouviu aqui hoje, que eu acho que elas também espelham muito a história de outros e outros ouvintes, né? Pois é, a gente escolheu essas pessoas para tentar representar uma parte da nossa audiência, como a gente tinha falado no início, né? Mas é muito doido quando a gente olha para trás e vê com quanta gente a gente conversou, assim, não só a quantidade, mas a qualidade das pessoas que vieram aqui, depoimentos muito diferentes, histórias de vida, não só histórias de vida, mas também conhecimento de arquitetura, né? E a gente, se a gente olha para trás, dá uma assustada, né? Tem hora que fala, caramba, a gente conversou, por exemplo, com o Zé Maria Montaner. Tô cheio de livro dele aqui e é muito doido que a gente tenha conversado com eles, né? Por exemplo. Pois é, e no mesmo dia com a Zaida Mushi, conversamos com o Nelson Con, são muitos nomes, Jô Vasconcelos, nossa, Gustavo Pena, Gabriela de Matos. Pois é muita gente. A gente não fez uma retrospectiva comum, como normalmente o pessoal faz, fazendo uma retomada dos temas, dos episódios. Isso a gente quer que uma inteligência faça para vocês. Agora, dando um spoiler, a gente está organizando todo o nosso conteúdo digital para o site e vocês vão ter uma experiência de acessar os temas de uma maneira bem legal, não é, Adilson? Sim, a gente está organizando internamente aqui algumas coisas para fazer um produto cada vez melhor, né, para vocês. E para a gente finalizar, a gente queria agradecer muito a vocês que ouviram a gente, não só nesse episódio 200, mas também nos outros episódios, acompanharam a gente de alguma forma, e a gente espera cada vez mais fazer um produto que chegue até vocês com uma quantidade de informação possível. A gente quer que sempre tem um conteúdo, mas com entretenimento, que vocês possam se divertir ouvindo o que a gente está falando aqui também. Então vamos para mais 200, Rafa? Pois é, vamos lá. Será que a gente aguenta? A gente espera que sim, né? E eu acho que o público também espera que sim. Uma coisa agora a gente tem certeza. Assunto é o que não falta.
Com certeza não. Mas é isso, gente. Muito obrigado por esse tempo que vocês tiveram com a gente. Nos escrevam, a gente quer saber de outras experiências também. A gente gosta muito de ouvir vocês. Os canais estão aí todos disponíveis para vocês falarem com a gente. E muito obrigado de novo, muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente esse tempo todo. E semana que vem tem mais, né, Gilson? Isso aí, semana que vem tem mais um episódio para vocês. E até mais.